presidente estadual do PT. Bom, E dos diretórios também. Municipais. Laésio Bonfim. Esse acerta, esse erra. Aí você que vai dizer, um dos erros apontados aqui é não ter sido intimidado. Acerto. Um dos acertos, não ter se intimidado com a candidatura virtual do Eduardo Braide. Porque assim... Lá Mas ao mesmo tempo a reação dele foi um erro. Porque lá atrás, né, se imaginava que no caso, o Eduardo Braide tiraria votos do Laésio, tipo assim, sugaria o eleitorado dele. Mas as pesquisas não mostraram isso, mostraram o Braide muito bem posicionado e o Laésio também com uma posição ali quase igual ao que ele teve de desempenho nas eleições passadas. Então essa não intimidação dele, ele acerta em ter continuado aí o seu sonho, que eu vejo como um sonho, porque quando a gente falar aqui dos erros, vocês vão entender. Pois é, e o outro erro que também tá, o acerto que está relacionado é o gesto que ele fez para Braide, que também está relacionado a um erro. Porque a forma como ele se colocou ali pra... Me dê tua mulher, Braide! Que é isso, cara? Sabe, uma falta de orientação, como se dizem os mais velhos, te orienta, meu filho, né? Uma falta de orientação mesmo. Que é isso? Foi até desrespeitoso a forma como ele falou para o Braide, me dá a tua mulher como vice. Pô, peraí. Mas aí ele também, além de ter esse episódio, que foi numa entrevista, quando a pessoa tá um pouquinho mais à vontade, ele também havia dito que, dependendo do cenário, ele poderia abdicar da candidatura dele para poder libertar o Maranhão, né? Então, ele faz esse gesto. Mas uma semana depois ele falou, eu não desisti de nada, não. Eu sou o candidato mesmo. Ou seja, foi da boca para fora. Foi. Da boca para fora, Então acaba que não sendo um acerto também, né? Meio acerto. Se fosse genuíno. Não, se tivesse mantido, né? Genuíno. Se tivesse sido genuíno e mantido, né? Mas não demorou uma semana. Bom, erros. Essa falta de confiança do Laésio falar uma coisa, voltar atrás, falar, dizer, faz com que ele não tenha um partido com repercussão, com tempo, com estrutura, e nenhum grupo político. A gente não sabe quem é um grupo político do Laésio. São pessoas do campo da direita, conservadora, que não estão no poder, que querem chegar no poder, né? Então o erro dele é dele não ter partido. Ele tem um partido novo. Ele vai, não, tem um partido novo. Mas a prioridade do partido novo é alcançar a cláusula de barreira para o partido não sumir. Então, os recursos que o Novo deixou de usar esse tempo todinho, ele vai ser todo empregado no Brasil todo, inclusive no Maranhão, para poder ter candidatos a deputado federal para poder ajudar na quantidade de votos a alcançar essa cláusula de barreira. Então não vai sobrar troco para o Laésio Bonfim fazer uma campanha. E o Novo não tem tempo de televisão. Então, ele tem que procurar um outro partido, pelo menos que ele saia pelo Novo, mas ele tem que ter um vice que seja de um partido que tenha estrutura, tempo de TV. Bom, o segundo erro aqui do Laésio está relacionado muito também à questão da... É o contrário aqui, né? É negar a ideologia, é o contrário aqui do Felipe Camarão, por exemplo. Negar ideologia e divisão dentro do seu grupo. Essa parte da ideologia aqui a gente viu desde que o Laésio entrou na política. Uma hora ele era bolsonarista, outra hora não era. Ele era bolsonarista em todas as entrevistas. Por conveniência. Em todas as entrevistas, exceto na Mirante. Toda vez que ele ia na Mirante, que é onde tinha maior audiência, ele negava Bolsonaro. E aí, um certo senador mostrou pra Bolsonaro, ó, aqui, ó, teu candidato lá. Aí Bolsonaro cortou relações e não pediu voto pra ele aqui no Maranhão. Que se o Bolsonaro tivesse pedido voto pro Laésio, inclusive o PL foi com o Everton, né? Se tivesse pedido voto pro Laésio, talvez teria um segundo turno. Não teria ganhado, mas teria um segundo turno. O buraco seria mais embaixo, né? Então, assim, ó, é um erro que vem desde que ele entrou no cenário estadual.
E já teve reverberação por isso. Sim. Já teve consequência, né? E além disso, dentro disso mesmo, ele divide o seu campo político, porque ele ataca outros candidatos, já atacou o Iglesias, né? O Iglesias nem respondeu ele, o Iglesias só ligou pra ele e falou assim: rapaz, pra que tu tá fazendo isso? Ele falou assim: se tu continuar nessa, tu não tem nem meu apoio. Ele falou assim: porque se Felipe Camarão for o candidato do Brandão, que na época ainda tinha essa expectativa, eu não vou poder te apoiar. Então, aí ele caiu um pouco na real e meio que parou, né? A gente não sabe até quando, porque ele é muito instável. Ele parou de querer fazer essa divisão. Ele menosprezou também o Eduardo Braide. Se o Eduardo Braide é mesmo de direita, de esquerda. Então ele fica dividindo, menosprezando figuras que fazem parte do seu mesmo campo político. E isso gera o seguinte: a mesma coisa que gera no Felipe um certo incômodo por parte do eleitorado, principalmente o eleitorado que não é da ideologia dele, mas aí quando ele defende efusivamente a ideologia contrária desse eleitor, a mesma coisa acontece aqui com o Laércio, quando ele nega a ideologia, porque o cara fica assim: vem cá, mas o que ele é? Né? Sim. E isso gera dúvidas na cabeça do eleitor, e principalmente quando ele vive esse zigue-zague aqui de vai e vem. Uma hora ele tá aqui, outra hora ele tá lá. Isso não passa confiança para o eleitor. É um problema grave no Laércio, mais do que um erro, é um defeito que ele precisa corrigir. E o eleitor, e um pouco diferente do Felipe, é porque o eleitor de direita, esse movimento de direita, ele é mais novo, né? Ele vem do que? De 2014, 2012. Com a eleição do Bolsonaro. Começou ali naqueles movimentos de rua, né? É isso. Que foi para derrubar a Dilma. Começou lá a passagem lá de São Paulo, não é pelos 30 centavos, sei lá, 50 centavos. Começou por ali. Então, ele não consegue unificar todas essas pessoas que têm um pensamento conservador de direita, que essas pessoas poderiam levá-lo a um segundo turno, e aí no segundo turno o negócio seria diferente. Ele podia abandonar o discurso ideológico, né, e partir para as coisas práticas do Estado, e aí ele não transmite confiança nesse eleitor de direita. É um pouco diferente do Felipe Camarão. Muito bem. Orleans Brandão.